Olá, bem-vindos à segunda edição do On Fire, um ciclo de conversas para falarmos de temas quentes à lareira, com artistas residentes aqui no Campus Paulo Cunha e Silva, no Porto. E desta vez eu vou falar com a bailarina e coreógrafa Sara Anjo, que tem um olhar especial para o mundo e para a beleza das coisas simples que são tanto. Olá, Sara. Bom, a Sara é conhecedora de algumas das melhores paisagens e ecossistemas deste país. Ela mistura-se neles para os traduzir melhor e às vezes a sua mão é uma planta, os seus braços são galhos e o seu corpo às vezes mexe como um pássaro ou um animal marinho. A Sara está a fazer uma residência artística aqui no Campus Paulo Cunha e Silva com a obra Traça, 12 partituras para respirar, caminhar e parar. A Sara já nos vai traçar este caminho para a criação artística que a salvou na pandemia, podemos dizer isso, eu acho, e que a levou a belíssimos cenários naturais neste país. A Sara trouxe consigo para esta conversa o arquiteto paisagista Luís Guedes de Carvalho. Olá, Luís. Olá. Para viva, que há muito acompanha projetos artísticos e modela e traça caminhos no território. Como é que eles dialogam nestes mundos? É o que eu quero saber, é o que eu vou perguntar, mas antes eu quero lançar um vídeo da Sara Anjo, filmado pela Joana Linda, nas Salinas do Samoco, esse lugar belíssimo em Alcochete, não é? Foi gravado no solstício do verão. Vamos ver. Vamos? Maravilha, foi um excerto, um teaser para o muito que as tuas obras passam. O que é curioso logo é que foi a pandemia que foi o gatilho para estas obras, não é? O que me faz perguntar se foi o confinamento que te levou a querer ir a espaços quase intocados pelo homem ou onde a pandemia não tem quase lugar. Foi? Já estava cá. Já tinhas essa vontade? Já tinha, sim. E a pandemia empurrou-te mais para quereres ir além? Acho que a pandemia tem proporcionado, na verdade, eu visitar, o que é irónico, visitar lugares que são reservas, inclusive reservas integrais. O que é irónico porque é numa altura em que de pouca mobilidade, na verdade até tenho conseguido visitar lugares de pouco acesso e de facto esses lugares de alguma forma não têm a ver com a ideia de confinamento, mas são lugares onde o nosso acesso é confinado. A partir do ser humano deverá ter pouco acesso a esses lugares, porque como são ecossistemas particulares e tem que se manter estabilidade para os seres vivos que lá estão, a nossa presença é invasiva, é invasora, então temos que ser pouquinhos lá. E por outro lado, a pandemia tem pouco lugar nesses espaços também, não é? Sem dúvida, aí não acontece pandemia propriamente. E de outra maneira, esses espaços, que de certa maneira também te desconfinaram, não é? Do ambiente de casa, também foram inspiradores, não é? Num período... Foram muito inspiradores, porque eu de facto, durante este último ano e meio, já nos perdemos, não é? Com a escala de tempo na pandemia transformou-se. Mas de facto eu trabalhei
muito fora de portas, não é? No outdoors. Um privilégio também, não é? Sim, era algo que já tinha muito a ver com o meu trabalho, já trabalhava muito, mas também passava muito tempo em estúdio e, de facto, com a pandemia parece que proporcionou-se assumir ainda mais esse lado e de estar fora e, sobretudo, em contextos de paisagem natural, desenvolver praticamente todo o processo lá e só vir a estúdio já para estruturar ideias e materiais para uma possível peça ou para um possível objeto, que é na verdade o que eu estou a fazer cá. Uau! Que maravilha! O que tu estás aqui a fazer, Sara e Micaela, faz-me lembrar aves, bandos de aves e tem muita coisa, não é? Dos cenários por onde foste estando e recolhendo ao longo das 12 partituras, não é? Da traça. Sim, nós estivemos em vários ecossistemas específicos. Por exemplo, a Mica esteve junto de uma árvore que ela parece um pouco a morrer ao mesmo tempo, ou era do inverno? Era do inverno. Pronto, como também estava em outro espaço, e aquele inverno era um bocado duro, sim, era mais do inverno. Então era uma árvore que tinha os troncos cortados e podados para essa fase do ano também. Sim, então parecia um pouco tipo Still Life, onde ela teve. Depois estivemos nas salinas do Samoco, no estuário do Tejo, então é assim um misto de santuário de aves, mas também tem assim toda aquela zona de pântano, então também tem muitos micro-organismos lá por baixo, naquelas lamas, que é como, por isso é que há tantos animais ali, para eles se alimentarem. Tivemos numa zona de montado do Alentejo, e aí a paisagem muda radicalmente, não é? A paisagem dos sobreiros e dos carvalhos e das azinheiras, e depois ainda tivemos no Fanal, na Madeira, Uau, que é uma zona sítio mágico, é. Sim. Vocês agora estão noutro capítulo, não é? Em que, com a memória de tudo o que foram pesquisando e lá fora, nestes lugares mágicos para onde andaram, estão um pouco a traduzir e a procurar como é que isso está no vosso corpo, a dar de novo, é? Sim, ao fim e ao cabo a trazê-lo agora para a cena. Neste caso para estúdio? Para estúdio, mas a perspectivar cena. Perspectivar um espetáculo, uma performance? Sim. Falemos desse objeto, agora usando esse teu gesto, traça, não é? Que tem vários significados, não é? É a traça de caminho, mas explica-me melhor, até a traça do bicho, não é? Que faz os buracos. Explica-me que significados é que traça pode ter. Tem muito esta ideia de traçar um caminho no território, que o Luís também poderá depois falar sobre uma outra perspectiva. Tem o próprio gesto, muitas vezes fazemos isso nos mapas, não é? De traçar um caminho que queremos fazer. Tem a ideia também do gesto de anotar o movimento
Está ligado com esta ideia de notação, de movimento, de escrita, de desenho do movimento, então de traçar o gesto. E sim, também o bichinho, que na verdade, quando ouvimos a palavra traça, é o que associamos imediatamente, este bicho... Que dá cabo das nossas roupas. Sim, que abre buracos. Sim. Mas pronto, os buracos também são possibilidades. Mas é um bicho de metamorfose, passa de larva para borboleta, inseto, tem essa escala também de ser muito pequenino, microscópico, é um ser vivo, invisível. Nós muitas vezes só vemos os buracos que depois elas fazem. Um criador, um bailarino, uma bailarina, no processo criativo pode sentir-se assim, de traça para borboleta, neste processo de metamorfose, não é? De algo mais tosco, que está à procura, erro, falha, conseguir até algo que é para mostrar e é belo. E esses buracos que podem ser oportunidades. Quando diz isso, faz-me, na verdade, vem assim ao de cima uma memória de infância, porque as primeiras vezes que eu tive em cena ou em palco, eu senti um lugar, ou lugares em mim que eu desconhecia, e foi isso que me atraiu muito, começar a trabalhar na dança e nas artes performativas, nas artes de palco. E vem de criança. E que memória é essa? Foi a memória de entrar em cena e a par daquele nervoso ou daquele turbilhão do nervoso de estar em cena, ao mesmo tempo conhecer uma outra pessoa, conhecer lados, uma existência em mim que eu desconhecia. Maior, não é? Talvez, sim, em palco. Sim, maior no sentido de facto de... sei lá, havia certas emoções, certas expressões que no dia-a-dia eu não desconhecia, e ali elas tornavam-se uma borboleta, assim, ganhavam asas e tornavam-se bastante expressivas. E eventualmente estamos a falar também o palco como lugar de força, não é? Como lugar de expressão superlativo de muita coisa que nós espectadores também vemos, e tu, enquanto criativa e performer e bailarina, também trabalhas para isso. Sim, não é? Para mim, de facto, o palco, o teatro é assim, é um lugar de força, e é essa procura que se tem enquanto artista, essa ambição de que o público possa aceder a esse lugar de força, no sentido de criar pensamento, de desbravar caminhos, de desafiar, de provocar. Provocar. Porque quando se vai ao teatro, às vezes o público tem a expectativa de se querer sair com isto foi espetacular, no sentido de foi belo, ou distraiu-me. Sim, ou distraí-me, ou passei um bom bocado. E o léxico da percepção da experiência artística, ele tem que ser bastante amplo, e às vezes incomoda, às vezes provoca, inquieta, às vezes é feio, às vezes é desagradável, e outras vezes é poeticamente feio, e às vezes é belo e é espetacular. E às vezes é tudo uma mistura entre o feio e o belo, e é como a vida, não é? Tu andas sempre, pelo que sei, em redor de algumas ações como respirar, caminhar, parar, não é? Diria quase uma obsessão, não é? Em relação a isto. E porquê? Há ações simples que querem dizer muito, não é? Sim, estava a pensar agora, estava a dizer, bom, o léxico da experiência artística tem que ser bem expandido. Esse é no meu léxico coreográfico, são essas 3 ações. Mas há muito por aí. Pois, como eu dizia, a beleza das coisas simples, que são tanto. Bom, o respirar vem muito... A minha grande referência na dança é Anna Halprin, uma coreógrafa norte-americana que faleceu o ano passado. E ela tem esta frase, a dança é a respiração tornada visível. Então... Bonito.
esta força do ar, não é? Que é invisível. O ar tornado gesto. Sim. E que habita todos os corpos e que habita os elementos, não é? Há pouco, para a lareira ter ficado assim bem acesa ali pelo palo, foi preciso lançar o ar com mais força e de facto a presença do oxigênio na atmosfera é o que permite a vida como nós a conhecemos. Então há assim... A respiração fascina-me em muitos sentidos, porque a respiração, ela é um mecanismo involuntário, mas quando trabalhado de uma forma consciente, leva-nos a estados meditativos, leva-nos a estados alterados de consciência. Então, através da respiração e do ar, há assim toda uma grande relação até com o ecossistema e com o planeta. Com o corpo também. Respirar, caminhar e parar. E eu lanço a provocação, se achas que a maioria das pessoas anda meio autista com o seu corpo e com o mundo, a viver uma vida mais virtual do que real, do que corpórea? Bom, as tecnologias, elas fazem parte, é incontornável, não é? E também perante estas circunstâncias... Salvaram-nos também muito. Ficamos reféns, mas também deram-nos muitas possibilidades, não é? Aliás, vocês conheceram-se através do Zoom, não é? Foram resultado, o vosso encontro foi resultado da pandemia, é verdade? Sim, então, pronto, há sempre estas possibilidades. Mas, para mim, essas ações, o caminhar, o respirar e o parar... É mesmo é um enorme convite a conhecermos e a mergulharmos em nós de outra maneira, inclusive em relação com o espaço à volta. É difícil responder à tua pergunta, também para não cair em julgamentos, porque às vezes o facto só de estarmos parados aqui, pode haver também um processo de consciência do corpo e nesse sentido criar equilíbrio ou criar bem-estar. Mas este grande interesse nestas ações é de facto desenvolver, tentar ter uma consciência diferente de nós enquanto numa relação e também com o espaço que nos envolve. Eu vou lançar esta pergunta ao Luís. Respirar, caminhar, parar, conscientes de nós e do espaço que nos envolve, pegando as palavras da Sara. E isto é interessante, esta forma de pensar é interessante para um arquiteto paisagista? Mas confesso que se calhar só comecei a parar e a pensar um bocado mais neste assunto com esta proximidade agora esta oportunidade de quando conheci a Sara e comecei a conhecer aqui o projeto de traço, é que comecei a olhar para isto com um olhar mais atento. São coisas que nós fazemos se calhar muito inconscientemente e fazemos aí tal coisa, são voluntárias, mas nós trabalhamos muito, sobretudo a área do caminhar, e mesmo o parar. São tudo questões que nós acabamos por trabalhar profissionalmente. Mas de forma até... que faz parte e não... Faz muito parte até mesmo do Expo, porque nós traçamos caminhos, portanto projetamos caminhos. Há pouco o Luís até dizia, pegando na palavra 12 partituras, que faz parte, é o nome da obra da Sara, também o Luís disse que de certa maneira também está constantemente a criar partituras. Sim, numa lógica completamente diferente, para as suas obras. Enquanto que eu acho que a Sara está, pelo menos a interpretação que eu faço, são as partituras para o ser em si, ou para a pessoa interpretar, e isto foi a interpretação que eu fiz do conhecimento que tive do projeto. Nós fazemos partituras para um construtor realizar uma obra, ou seja, isto chamamos do projeto, ou seja, damos as indicações que eles têm que ler para instruir e para realizar um determinado desenho, uma intenção de projeto. Mas mesmo estava a falar desta questão do parar. Nós temos um termo que usamos muito, que são as zonas de estadia. As zonas de estadia são zonas onde nós queremos que as pessoas parem, ou seja, definimos
procuramos as melhores condições e os sítios mais interessantes, que achamos nós, não é? Obviamente baseado numa análise do território, da exposição, da vegetação, de vários fatores, e definimos as zonas de estadia, que é um termo que tem um bocadinho a ver com a paragem. Ou seja, nós a falar de um jardim ou de um percurso, parque, de um trilho, em que de repente exatamente, definem este é um sítio bom para se sentar, para ler, para parar, para conversar. para respirar. Para repor que um bocadinho. engraçado como Para repor duas um bocadinho. perspectivas para falar do mesmo. O Luís traça caminhos, como falámos, trilhos, jardins. Há quem chame os arquitetos paisagistas poetas da paisagem, por plantarem poesia na paisagem. É dessa opinião? Faz sentido? Às vezes sim, às vezes poderão ser plantas. Às vezes é quando sempre corre particularmente bem? Sim, muito provavelmente, quando corre bem. Nós temos, obviamente, acho que como várias profissões, temos vários tipos de trabalho. Nós trabalhamos em várias escalas, não é? Essa é também uma coisa curiosa. Nós trabalhamos desde o pequeno canteiro, quase um canteiro, talvez não, mas um pequeno jardim, não? À grande escala, à escala do território. E isso, de facto, leva-nos a confrontar realidades completamente diferentes, não é? Eu chamaria problemas para resolver, mas não serão problemas, são mais oportunidades de resolver. Os problemas são oportunidades? Sim, são porque nós usamos muito o termo as condicionantes. As condicionantes são aquilo que nos afeta, podem ser legais, a legislação é sempre um entrave, às vezes alguma, lá está, pode não ser um entrave à criatividade, mas é sempre um desafio, não é? Porque vai nos condicionar a determinadas opções, mas depois temos toda a parte natural, a biofísica, que essa sim é que nós aprendemos a lidar e a modelar para conseguir lá está, tentar traçar os melhores caminhos, definir as melhores zonas de paragem, não é? Pronto, por aí, acho que essa é a nossa... Sara, tu no teu projeto, estive a ler muito, fiz o meu TPC, tentei, e no teu projeto tu descreves a escritora brasileira, citas a escritora brasileira Clarice Lispector, no seguinte: tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. E depois escreves: para além de uma molécula ter dito sim a outra molécula, segundo os cientistas, uma bactéria comeu outra bactéria, teve uma indigestão e ocorreu um canibalismo cósmico. Daí iniciou-se o longo processo de criação do reino vegetal e animal até chegarmos aos dias de hoje e conhecermos a vida tal como a conhecemos. Portanto, falas assim da importância do sim para a relação simbiótica da natureza. Aliás, falas muito disto, da relação simbiótica da natureza. E eu quero trocar-te um bocado as voltas. Não estou aqui para outra coisa. E então, qual é a importância de um não para uma criativa? Uma bailarina, uma coreógrafa, saber dizer não a isto, sim a aquilo é importante num processo, num caminho, para além da importância do sim. Sim, é fundamental. Sim. 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 Não. Acho que é à semelhança do que o Luís estava a dizer, né? Às vezes os desafios, ou aquilo que nos cria uma fronteira ou que nos faz dizer não, ou cria um limite, depois obrigatoriamente faz com que tenha que haver uma outra perspectiva, uma nova perspectiva, uma nova possibilidade. Não quer dizer que seja sempre apaziguado, não é? E que o sistema nervoso cá dentro não fique em grande revolução. Mas o caminho traça-se também com esses nãos e esses sims, não é? Sim, e durante a vida... Preciso andar para trás, o caminho muito para trás também, é uma prática, sim, é uma das práticas que faço. Mas sim, às vezes é preciso caminhar para trás. O que é isso de caminhar para trás? O caminhar para trás é uma prática do Qigong, chamado o Passo dos Imortais. Uau, gosto Sim, disso. porque estimula muito os rins e para eles, para os chineses, os rins é o órgão da vitalidade. Então, mas é tão simples quanto isso, é inverter o sentido da marcha. É um passo de recuo para Sim. ganhar perspectiva para depois avançar? Acho que é mesmo ver de uma outra perspectiva, porque caminhar para trás faz...
cria uma coisa no corpo semelhante ao estado de estarmos almareados no barco. O facto de caminharmos para trás, o equilíbrio no corpo processa-se de uma forma diferente, o ouvido interno fica meio destabilizado, então temos uma ligeira sensação de estarmos almareados depois de caminhar para trás durante algum tempo. E tem... E a forma como se vê o horizonte e a paisagem é o oposto, porque o ponto de fuga está em nós. E a paisagem vai se abrindo cada vez mais. Ganha-se mais horizonte. Sim, então inverte bastante a forma como se vê, para além de nós não vermos em direção onde vamos. Porque como caminhamos para trás, nós caminhamos às cegas, o olhar está na direção que supostamente fica para trás. Muito interessante a forma como vês, como te moves, mas também como ouves. Não é? E dás muita importância aos sons e à imagem que os sons trazem, não é? E pelo que sei, tu andas muitas vezes com um gravador atrás, não é? Nas tuas caminhadas, nas tuas criações. Sim, porque, pronto, andar com um microfone e connosco e pormos uns auscultadores amplia bastante o nosso ouvido. É como se de repente o microfone também fosse um ouvido. Imagino quase como no filme O Carteiro de Pablo Neruda, não é? Assim. Sim, exato. É? É, mas é isso, é a captação de som, também conhecido pelos field recordings. E às vezes é também estonteante, porque a percepção aumenta bastante, mas caminho muito com o microfone e assim, e a camada sonora é de facto um lado que trabalho muito depois para os objetos artísticos e ajuda muito a pensar e a estimular o imaginário. Para as tuas criações. Sim. E acho que é um excelente modo para ouvirmos um excertozinho de alguns sons que captaste numa caminhada. Qual é? Foi uma caminhada por onde? É a Levada do Rei, na Ilha da Madeira, de onde eu sou natural. De onde tu és, e vamos falar disso, mas antes vamos ouvir um bocadinho desse som. Aqui temos o teu arfar, não é? Uma levada. Um pouquinho. Então isto, que água era esta? Então, o que é muito interessante nas levadas, na Madeira, porque como... Temos que explicar o que é que são levadas. São os canais de água construídos para... A Ilha da Madeira é muito rica em água e para fazer com que a população fosse servida, que tivesse acesso, criaram-se muitos quilómetros. Nós os dois temos... Bom, tu nasceste na Madeira, eu tenho família na Madeira e nós sabemos falar assim. Exato. Não é? Então fala-me das levadas. Tem muitos quilómetros e quilómetros de água. De água e ao longo das levadas fizeram-se caminhos, trilhos que podem ser percorridos. Porque a orografia da ilha é extremamente acidentada. São montanhas e vales, é muito escarpada. E foi fundamental fazer estes percursos para a água e felizmente nós depois pudemos ter acesso. E elas fazem, então tem imensas curvas. E o que se ouve aqui, ouve-se várias camadas. Ouve-se o ritmo do meu caminhar, que está procura ter uma pulsação certa. Como eu tenho um microfone muito portátil e muito simples, um zoom, eu consigo trazê-lo para próximo da boca, então também apanha a camada da respiração, porque a respiração funciona sempre em função do tempo que o corpo tem. Ela, como é involuntária, acelera, desacelera conforme o tempo que o corpo precisa. E depois o que aconteceu ali foi, eu com certeza estava numa curva e apareceu o som da água.
o que cria, o que encena, falaremos de espacialização do som, que tem que ser trabalhado quando vamos para palco e para um espaço do teatro. Aqui eu tenho de uma forma natural, porque o próprio território faz isso e o som muda. Eu só introduzi uma camada extra, que é a camada lá está, do teatro, que é uma orquestra a afinar. Não encontraste uma orquestra na levada? Ainda não. Ainda não, quem sabe, não é? No Traça, num dos momentos, temos que levar uma orquestra lá. É bem pensado. Bem, importa dizer que nesses caminhos de levadas na Madeira encontram-se paisagens incríveis, lindas, maravilhosas, únicas, não é? Que também tens captado as imagens, não é? desses espaços. Luís, estávamos a falar dos territórios que moldas e que pensas, e eu pergunto-te quais são atualmente os grandes desafios da arquitetura paisagista nas grandes cidades? O que é que importa moldar? Que olhares importa ter? É curiosa essa pergunta, porque vai para um território que está muito moldado por várias pessoas, por várias mãos, por várias cabeças, por vários layers de tempo. Portanto, é um território difícil, não é? Onde há talvez pouca liberdade, mas um dos grandes desafios tem sido o oferecer os parques urbanos à população. Espaços verdes, os corredores verdes, sim, as ciclovias. Os corredores e os grandes parques urbanos, que obviamente que em maior parte das cidades grandes já está mais ou menos estabilizado, mas ainda vão aparecendo uma série desses trabalhos, e há esse desafio, sobretudo aí de criar ou traçar percursos para muita gente, com visões e backgrounds todos muito diferentes, e com necessidades também de usar esses espaços muito diferentes, e essa parte nesse sentido é que nós acabamos por estar ali a condicionar um bocadinho o uso que as pessoas vão fazer desses espaços e a forma como vão se aperceber desses espaços. E isso são muitas das coisas que nós acabamos por trabalhar, e agora até começo a ficar a duvidar que isso não é uma forma um bocadinho egoísta em que nós estamos a condicionar como é que as pessoas percebem a realidade de um determinado espaço, porque nós acabamos por decidir, ok, aqui vamos meter vegetação para não deixar ver aquilo, porque não nos interessa ver aquilo, e vão fazer aqui uma curva para evitar olhar para ali, ou para se surpreenderem com uma abertura de uma vista maior. Portanto, acabamos por estar a desenhar muito, acabamos por estar a fazer um bocadinho... É uma responsabilidade, é uma claro, responsabilidade que eu não tinha, que eu só agora começo. Obviamente que eu sei, nós fomos preparados para isto, não é? As nossas aulas eram e continuam a ser sobre isto, mas nunca tinha pensado assim no quão se calhar estamos de forma tão marcante que acabamos por condicionar nestes contextos, claro. Mas eu lembro-me tu teres falado uma coisa de, às vezes, vocês conseguem, ao ler o território, criar, por exemplo, uma barreira sonora quando há uma entrada sonora, por exemplo, muito... Sim. E, por exemplo, acho que num contexto urbano, muitas vezes precisamos desse condicionamento, dessas barreiras. Era o que eu queria perguntar. Eu sei que tu também gostas de traçar caminhos ou imaginar caminhos na própria cidade, não é? Seja um caminho para um teatro, acho que estavas a pensar fazê-lo, ou não sei se já o fizeste. Que olhar é esse numa cidade? Estamos a perceber como é que é o teu olhar em espaços quase intocados pelo homem, reservas naturais. Que olhar tens para as cidades? Na cidade, normalmente, a estratégia é quase como fuga, é do centro para a periferia. Ou o que será considerado centro e o que será considerado periferia, porque isso também são chavões que facilmente são questionados. O que é o centro, o que é a periferia? E ao longo dos anos tudo muda, não é? Nas grandes cidades a periferia passa a centro, o centro passa... Muitas vezes acontece, não é? Sim, mas sem dúvida que os centros urbanos têm, por exemplo, uma camada sonora muito, muito invasiva.
pelo menos para a minha sensibilidade, e adoraria ter mais barreiras sonoras criadas pelos arquitetos paisagistas. Está aqui uma encomenda. Estou a ver, sim, estou a ver, sim. Não, é um tema muito complexo de gerir, sobretudo nas cidades, obviamente. Mas há algumas estratégias para o fazer, vendo espaço. Não é? Nós podemos te pedir uma ajuda? Pode ser, então. Podes ler esta? Posso. E nós... Mas por ordem ou só algumas partes? Lês, e o que nós vamos fazer uma espécie de coro, onde ficas com as ações. Ok. E para. Imagina. Ela vai só fazer um coro e eu farei, por exemplo, limite, horizonte, microscópico. Só coisas... Mas tu lês, tu fazes a tua leitura. Para. Qual Para. o limite do que vês onde estás? Qual o limite do teu horizonte? Horizonte. Imagina-te um ser primordial, compacto e microscópico. Imagina-te um ser vegetal, fixo na terra. Imagina-te um ser rastejante, a sentir o encontro do calor da terra com o do oxigênio. Imagina-te um ser quadrípede, de pés pequenos e braços compridos. Imagina-te um ser bípede. Não te esqueças que, desde que nos tornamos seres verticais, o sexo, a paisagem e o pensamento mudaram. Fica de pé. De pé. Viva a tua verticalidade conquistada há pouco tempo. Verticalidade. Sem pressa. Sem pressa. Desloca o peso de um pé para o outro, rodando sobre o teu próprio eixo. Faz um outro círculo sobre ti. Círculo. Inverte o sentido e roda à tua vontade. Roda, à vontade. Sente a transferência do peso, Sente. como se fosse um pré-movimento para caminhar. Observa essa caminhada no mesmo lugar e observa o teu horizonte. Observa. À medida que giras, até onde vai o teu olhar? Qual é a tua fronteira? Qual é o teu limite? Uau! Eu tenho vontade de perguntar a ti, Sara, até onde é que vai o teu olhar? Qual é a tua fronteira? Qual é o teu limite? Essas perguntas remetem muito para a minha infância insular e para a minha identidade insular. Numa ilha, Sim, nascida e crescida numa ilha. Sim, porque até eu ter saído da Madeira, todos os dias quando eu acordava e abria a janela, eu tinha o horizonte e... O mar. O mar, sim. O horizonte nesse sentido, amplo, longínquo. Ou seja, aí o limite é mesmo da minha capacidade fisiológica, do o que é que o meu olho, até onde ele consegue ir, porque em termos de paisagem não haveria limite, não haveria fronteira. E acho que depois as ilhas também têm muito isto de como é essa a paisagem, como o mar nos circunda, de querer ir, de querer desvendar outros lugares. Ir para além do horizonte. Sim, ir para além do horizonte. Porque o mar pode ser opressivo para um ilhéu. Não, eu nunca senti Mas há quem diga isso. Sim. Herbert Welder dizia. Pois, ele nunca mais voltou à ilha. É verdade, ele dizia muito, o mar aprisionava muito. Mas eu acho que as ilhas, para mim, para a minha maneira de ser, eu acho que as ilhas podem aprisionar mais em termos sociais e de pensamento. E eu acredito que para o Herbert Welder fosse também muito isso, sobretudo o contexto da Ilha da Madeira, que tem um contexto político muito específico. Mas em termos de paisagem nunca senti esse aprisionamento, antes pelo contrário. Mas o outro lado, sim, sem dúvida. O outro lado... O tal social, político... Sentias-te presa. Sim, porque as ilhas são espaços confinados e são espaços que lá está, em termos de natureza, potencia as coisas ficarem preservadas e não
não se alterarem tão rapidamente, porque há menos entrada e saída, mas depois, em termos de ideias, fica mais preso também. Fica mais preso. Luís, tu também cresceste numa ilha, em Cabo Verde. Em que ilha? Santiago. Santiago. Depois saltitei um bocadinho, mas... Devolvendo-te a mesma pergunta, até onde é que vai o teu olhar, qual é a tua fronteira, qual é o teu limite, também o facto de teres crescido em ilhas condicionou ou mexeu com a forma como traçaste o teu caminho? Não, porque sobretudo não dependeu muito de uma fase em que eu não tinha propriamente grande voto na matéria sobre o que ia ser o meu futuro. Mas há uma identidade de ilhéu? Não sei se cheguei a ter essa percepção. Senti uma grande sensação de liberdade, provavelmente porque já foi assim há muitos anos, e dá-me a ideia que havia, não sei se também pela idade que os meus pais teriam quando nos tiveram, de acharem que se calhar a ilha é um lugar seguro, não é? Por ser uma coisa mais fácil de circunscrever, e acho que há essa sensação, pelo menos é uma sensação que eu tenho, que as ilhas acabam por ser lugares mais seguros, tendencialmente. E para uma criança, a praia, o mar, sim. Eu claramente vivi lá assim, uma infância de muita liberdade, porque inclusive fugir às escola era assim, um retrato. Estavas a poucos metros da praia, sim, claro. Sim. Isso depois também depende das idades e dos que, não é? Sim. Bom, Ilhas, Madeira, eu não resisto a mostrar mais uma das maravilhas que tu captaste. Neste caso, o Fanal, com a floresta Laurisilva, belíssimo lugar que toda a devia devia conhecer, e portanto vamos ver esse excerto desse teu vídeo e já vamos falar, sim? Vamos a isso. Uau, dá vontade de continuar. Eu, pelo menos, continuava. Como tu dizias, quando falámos sobre este teu vídeo, é um vídeo mais de inverno, mais negro, mais ousado, mais louco, tu chegaste a usar essa palavra, não é? E que alguém chegou a dizer que sentia solidão, não é? A ver este vídeo. Que caminho foi este, aqui no Fanal? Acho que aqui, pronto, acho que é importante, o Traça tem uma bela equipa por trás, assim, a equipa que me aconchega e que me puxa. Com vários intérpretes. Que me faz caminhar, não é?
Então há aqui no vídeo o olhar da Joana Linda, foi ela que também fez o design das partituras. Há o pensar do som através do Artur Pispalhas. E depois há o lado da interpretação, que neste caso só vemos a Flora, estou eu e a Flora de trás, mas ainda há a Micaela Dantas, com quem eu estou a trabalhar aqui, e a Nádia Iracema, e a acompanhar a residência está a Lisbeth Gritter, que tem estado a fazer mentoria, e foi ela que também dialogámos sobre o vídeo. Há de facto o pensar sobre o que é agora, dezembro, não é? A sensação no corpo, que é uma altura de mais frio, de mais solidão, de facto. Parece que as nossas forças e as nossas energias se recolhem. À lareira. Exato, agora precisamos muito da lareira. E parece que há menos luz, não é? Então atravessamos um período mais escuro, mais negro. E a Joana e o Artur trabalharam muito isso para este vídeo. E pronto, e filmámos no Fanal, que é um lugar de árvores centenárias. Vê-se ali um bocadinho, tem muitas, que tem aqueles troncos gigantes que se pode entrar e sair. É um filme mágico, real, que se vive ali. Sim, não é? entra-se numa escala de tempo diferente. Eu sinto muito isso, porque como são árvores tão antigas e são tantas, de repente sentimos, bom, isto realmente é um outro tempo aqui. Eu sinto essa magia por causa disso, do tempo que ali se vive. Mas este filme traz, ou este vídeo traz muito dos outros lugares também. Tem essa memória. Tem há aqui um trabalho que a Flora explorou muito, que até é um bocado figurativo, de pássaro. Ela vai ali para um lugar na expressão e do movimento de pássaro, que eu acho que começou a surgir quando estivemos nas Salinas. Que é uma reserva natural de aves, não é? Sim, é um ecossistema muito importante para as aves, porque tem lá muito alimento. Então há muitas aves lá. Quando nós lá estivemos havia muita presença, havia muitos flamingos. Algumas das espécies migratórias que eu te falei, como o maçarico de bico direito, já não estavam nessa altura, porque isto foi pós-confinamento. Essas aves estavam quando estávamos confinados, não pudemos ir lá. Foi logo a seguir, já não estavam, já tinham emigrado. Mas havia muito essa presença. Então, e nos dias seguintes nós fomos ao Alentejo filmar um outro vídeo, e talvez isso tenha ficado no imaginário da Flora, porque quando estávamos a fazer o terceiro vídeo do Traça, no Alentejo, o corpo dela foi para esse lugar mais de pássaro. E depois nós trabalhámos muito para este vídeo. E vamos continuar. E vão continuar. Tu, entretanto, estás aqui a fazer uma residência artística no Campus Paulo Cunha e Silva com a Micaela Dantas, uma bailarina que é brasileira, esteve uns anos a residir e a trabalhar enquanto bailarina em Londres. Exato. E estão a trabalhar num segundo capítulo, podemos dizer, do Traça, não é? Sim. Um caminho para um lugar de força. Será? E o corpo em busca dos movimentos destes pássaros e animais marinhos ou plantas marinhas está aí também nesse trabalho, não é? Elas, muito a Flora, a Nádia e a Micas, deram muito a Micaela, deram muito esse retorno porque numa das partituras a proposta é caminhar para um lugar de força, e elas foram-me chamando muito a atenção disso e do impacto que teve também para elas, na experiência delas enquanto intérpretes, enquanto também criadoras. E então, muito por elas me terem espicaçado ou espelhado isso, pensei, bom, então se calhar de facto o Traça agora traça um caminho para um lugar de força. Então há esta ideia há este sonho de levar o público a fazer um caminho, desenhar um caminho
no território até chegarmos a um teatro, porque, de facto, como disse há pouco, o teatro também é um lugar, É um lugar de força, falámos disso. Isto vai dar um espetáculo. Esta criação que estás a fazer com a Micaela Dantas, não é? Sim. Não sabemos quando? Não, ainda não. Pergunta errada, Bernardo. Não, mas estamos a trabalhar sim, muito afincadamente. Sim. Sim, e estás numa fase de sonho, disseste-me. Exato. De encantamento. Não temos data de estreia, ou não temos. Sim, mas temos até um caminho, diria, até bastante claro para o que queremos explorar na peça e o que estamos a fazer agora, em termos de que universo e que mundo queremos criar para esta peça, para este lugar de força do teatro. Mas aqui estamos a trabalhar duas coisas. Uma tem a ver com aquilo que eu te falei de termos estado nas Salinas, porque há uma inspiração que tem muito a ver com uma espécie de pássaro específica que está lá agora nesta altura, que passa o inverno, que é o maçarico de bico direito, que é um dos pássaros que faz uma grande travessia migratória. Ele vem da Islândia no inverno, chega no outono, às Salinas, fica até fevereiro, março, e no início da primavera volta à Islândia. Então há esta ideia de um voo longínquo, então daí querermos trabalhar esta ideia de profundidade e de uma chegada, de uma travessia que é lenta, que é amorosa. E ao mesmo tempo no corpo, pronto, há este lado mais figurativo de pássaro, pode ser, não é? Mas ao mesmo tempo estamos a trabalhar a ideia de algo que é aquático, ou seja, de um ser, parece que se explicar com o movimento, parece que me falo duas palavras, mas... Também ter algo de peixe ou mais vegetal. Um ser algo, vegetal, sim. Uma coisa de liquidez que se vai movimentando com as correntes. Como um novo animal. Isso. Então estamos a procurar também um bocadinho, trabalhar uma certa hibridez na sensação do corpo E há muito improviso nesta busca vossa, sim, não é? Sim. Que está na vossa memória muitas imagens que depois vão traduzindo. Exato, e porque também estamos a trabalhar com a sensação, apesar de ver imagens claras, não é, como o pássaro ou um ser vegetal aquático, é muita sensação. O que a Micaela tem são premissas para o movimento em que ela vai explorando naturalmente com aquilo que vai fazendo sentido no corpo dela. Isso. Vocês têm características diferentes. A Micaela tem uma perna amputada e os vossos corpos traduzem-se também pelos universos que têm de maneiras diferentes. De que maneira é que isto é potenciado na criação e te interessa trabalhar isso? Os corpos com potencialidades diferentes. A Micaela tem... Eu conheci a Micaela na Madeira. Na Madeira? Sim. É como? Ela, na altura, era bailarina do Dançando com a Diferença, Uma companhia da Madeira. Sim. E conhecemos-nos num workshop que eu estava a mediar e no momento informal da apresentação... era um grupo grande, cada um estava a fazer mais ou menos a sua exploração e alguém do público, quando saiu, virou-se para mim e disse: a Micaela tem pernas para andar. Uau! Disse assim. Incrível. E eu fiquei muito surpreendida com aquele, em vários sentidos, claro, com aquele camadas. comentário. Não estava nada à espera. E ao mesmo tempo eu já trabalhava com o caminhar e ficou essa memória muito grande dessa frase, e para além da empatia com a Micas, que vem já com a Micaela, que vem já daí. Pronto, é Micas que eu a trato. É Micas, Luís.
Mas só agora é que nós podemos nos cruzar, e só agora é que eu pude trabalhar com a Micaela num sentido de criação e de colaboração. E ela traz aqui um desafio importante, porque, por exemplo, o facto dela ter uma perna amputada faz com que ela questione muito claramente o mecanismo de caminhar no meu trabalho. Com ela há um trabalho de observação e de consciência do próprio mecanismo. Portanto, há muitas coisas que eu digo das partituras que à partida falarão mais a um corpo comum, como o nosso, um corpo típico, um corpo que terá outras especificidades e outras valências, outras capacidades, como o corpo da Micas, vai questionar o próprio mecanismo, o próprio equilíbrio. Quando se caminha, uma coisa que é metafórica, mas tem a ver com o mecanismo de caminhar, a ação em si que acontece no corpo é uma queda e uma recuperação. Então, poeticamente, podemos dizer que caminhar é uma contínua queda e uma contínua recuperação. Estamos sempre a cair e a recuperar. A cair. E a vida também é assim, não é? Exato. Mas com a Micas há um processo muito diferente. O trabalho para esse equilíbrio é bem maior, é bem diferente. E em todos os materiais que nós estamos a explorar, o equilíbrio é sempre uma coisa que vem ao de cima. Ela até brinca, que ela está sempre a evocar a Nossa Senhora do Equilíbrio. A dizer, a Nossa Senhora do Equilíbrio me ajude. Porque é isso, a estabilidade do corpo tem forças e tem pontos diferentes. Eu chamo o Luís para esta parte, que é a questão das acessibilidades, não é? Nas cidades, sim. Para vários tipos de mobilidade, de características físicas, ou por pessoas mais velhas, ou então com... É um tema muito limitações. É uma das grandes condicionantes que nós temos, de facto, no projeto, não só legal, mas social também, de dar esta abertura ao tentar abrir todas as possibilidades de acesso àquilo que nós chamamos a mobilidade reduzida, que acho que toda a gente tem em mente as cadeiras de rodas, mas não estamos só a falar de cadeiras de rodas, estamos a falar de carrinhos de bebés, de várias outras formas difíceis de aceder a determinados locais. E de facto há legislação que dificulta-nos muito as soluções de projeto e que leva a que o traçar dos nossos caminhos estejam sujeitos ali a regras, digamos. E há acessibilidades suficientes ou é ainda um longo caminho? Ainda é muito difícil. Nós até a brincar, nós dizemos que se tivéssemos que aplicar a legislação das acessibilidades na Madeira, não haveria Madeira porque era de tal maneira rampas por todo o lado que não conseguiríamos. Mas é um tema muito, muito complexo e sensível. E pertinente, não é? Pertinente há um professor meu que uma vez, numa aula que teve em Barcelona, na altura o professor dele levou-os uma vez a um parque urbano. Eles chegaram lá, achavam que iam visitar o parque e estavam lá uma série de cadeiras de rodas, sentou os alunos todos em cadeiras de rodas e disse agora subam. E desastre total, ninguém conseguia. Obviamente também não tem essa parte treinada, mas era interessante as pessoas sentirem essa dificuldade. E muitos dos nossos governantes deviam fazer esse exercício, não é? Não, Sara? Eu própria deveria. Todos nós, os governantes têm mais poder do que nós, Exato. não é? No sentido de mudar. Mas estou a pensar que nunca fiz esse exercício. Não, é um exercício complicado. Porque nós nunca sabemos o que é que nos pode acontecer no dia a seguir, e não só, estamos a falar de boletas e não vamos para novos. Não, Luís. isso também. Nós não vamos para novos. Eu, já agora perto do final, deixava-vos duas perguntas que estou a colocar normalmente sempre às pessoas com quem eu converso neste lugar, que é, primeiro, o que é que vos deixa on fire, usando a expressão, o nome deste programa, fervilhantes, realizados nos vossos trabalhos? O que é que vos estimula mais? Que momentos, ou que fases, ou que situações
vos deixam mais on fire? Enquanto criativa, bailarina, e enquanto arquiteto, paisagista? O que é que vos alimenta mais no processo? Que fase? É difícil a tua Mas isso não estamos pergunta. aqui. Mas são as fases em que se encontram soluções, no teu caso, o trabalho já encontrado, quase a ser levado para palco? Acho que há vários momentos. São Felizmente. estas explorações com o microfone? Sim, há vários momentos. Há o processo, às vezes, por exemplo, estes momentos com o microfone são processos mais solitários, às vezes é preciso mais resistência para vivê-los. Então, às vezes parece que não estamos tanto on fire, porque aparece mais a resistência. Mas acho que os momentos de processo em equipa, acho que uma das coisas que eu mais gosto é quando a equipa começa a puxar e a dar diferentes perspectivas e a mostrar diferentes coisas. Momentos de workshops ou de oficinas, Momentos de laboratórios. residência artística? Sim. Como estar aqui. Tu há pouco dizias que estar numa residência artística é 24 sobre 24 horas a... Agora está a ser. E isso é bom, não é? É um momento muito bom, não é? Sim, agora tem sido muito bom. Tem estado muito assim, acesa. Muito acesa. Sabe, ali na lareira, assim. Porque sinto mesmo que estou a residir com o projeto. Como estou a ficar aqui e perto do estúdio, então tenho assim, posso me permitir nesta liberdade e nesta intensidade. E assim, aqui também tem sido. Luís. Quer dizer, eu acho que assim, do ponto de vista profissional, se calhar há dois momentos em que ficarei on fire. Um primeiro é quando se consegue transmitir as ideias, ou se acha que se consegue transmitir as ideias a quem vai ser o nosso interlocutor e que vai aprovar ou não, e perceber ou achar que ele percebeu essas ideias. E o outro é quando uma obra está realizada, claro que foi a minha mulher que me disse isto, mas uma vez fui-lhe mostrar uma obra realizada, andamos, era uma ciclovia, e ela fez aquilo tudo e disse: mas o que é que tu fizeste aqui? E, portanto, isso era o que eu queria, precisamente, era que não se tivesse percebido que houvesse uma intervenção, e ela também, mas o que é que... Ou seja, parecia que as coisas já estavam lá todas, mas ótimo, funcionou. Exatamente, E estava bem integrado. Não... Foi assim uma... E o que é que mais vos move neste caminho? Nesta busca, na vossa criação, qual é o gatilho que vos faz continuar? No teu caso, eu há pouco falava daquelas 3 palavras, não é? Do caminhar, do respirar, parar. Porventura por aí? Isso são mesmo as ações que sem dúvida me fazem mover. Mas acho que é mesmo onde a minha vida faz sentido, é neste lugar de criação e de criar, pensar movimento, pensar sobre as coisas, pensar sobre o mundo através dos espetáculos, através da experiência artística. É o que me move, é onde eu sinto que é um lugar de força. Fazer jus ao projeto. Boa. Luís. Mas, quer dizer, profissionalmente eu sinto que o que nos move, ou que me move, é tentar criar um habitat bom para a espécie humana, porque nós, a arquitetura paisagista, trabalha muito para o bem do ser humano, não é? Melhorar os espaços. Sim, e eu até costumo brincar que é tentar criar o nosso habitat, natural. Sei que isso é possível, mas lidando, obviamente, com os seres vivos que nos rodeiam, mas que isso não que seja integrado. Mas é um bocadinho por aí. Esse é o nosso grande objetivo. Muitas vezes demora muitos anos, porque trabalhamos com vegetação, que demora 20, 30 anos
a criar o porte que nós imaginamos. Não é? Às vezes tem esse tempo, não é? Ou vocês desenharam, implementam, mas depois há o tempo. Eu tenho muitas vezes arquitetos que dizem: eu não sei como é que vocês conseguem ter esta profissão em que vão ter que esperar 25 anos, e se tudo correr bem, porque entretanto pode haver tanta coisa que para estar aquilo que nós imaginamos há 20 anos. Aliás, muitas vezes até digo: bem, eu se calhar há tanto tempo teria feito isto de outra forma, mas são tempos de espera que não são muito compatíveis Para as árvores crescerem, Sim. para, não é? É curioso porque isso é raro, quer dizer, é raro, depende. Mas chegar ao estado maduro de um jardim ou de um parque é mais ou menos esse tempo de vida, e depende, só uma pessoa começa a fazê-los muito cedo e tem uma vida que lhe permite chegar a esse estádio de perceber o resultado final. Se não é um passagem de testemunho para o próximo. Não é um passado, portanto para temos outra essa geração. parte que sim, temos que entregar, e temos que acreditar que aquilo passado de muitos anos vai ser. Por acaso o Ribeiro Teles teve uma vida longa, chegou até a refazer um jardim, com o Lago Gulbenkian, em vida, portanto. E certamente passou um testemunho maravilhoso. Para Todos nós agradecemos, não é? Obrigado a ambos. Obrigado. Esta conversa podia continuar aqui, mas bom, estas e outras reflexões vão continuar para o próximo mês em mais uma conversa on fire. Até lá, tenham boas festas, um espetacular fim de ano. Obrigado por estarem connosco. Até lá. Obrigado. Obrigado. Obrigada.